Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação MRFG3 da Marfrig. E por que iremos falar dela? Exatamente porque aqui, nesse último vídeo, lembrando, sempre que agora, essa é a nossa forma de escolha de novas ações, novos fundos imobiliários, novos fiagos. Você vem no último vídeo daquele determinado tipo de ativo e vota. Se você não vota, você coloca um ticker lá e o pessoal vota no seu ticker para a gente decidir qual vai ser o próximo vídeo a ser feito. O vídeo que tiver mais likes vai ganhar. Então a gente entrando aqui no vídeo, indo para os comentários, vamos lá. A gente vê que o Gustavo pediu aqui a ação MRFG3 da Marfrig. Tem vários comentários aqui, é difícil até a gente encontrar qual foi o próximo. Teve 6 likes esse. CBVA3 foi pedido também. Vamos mais embaixo. Raizen 3 também foi pedido. Eu não lembro qual é o ticker, ele não colocou o ticker, mas a Raizen é também 3. Tem essa CEB, tem o banco BMG, que também não foi colocado o ticker nem nesse, nem nesse, nem nesse, mas tiveram apenas um voto, né? Um like. Esse aqui teve um like também. Foi só o meu like aqui, ó. Esse teve 4 likes, mas também não ficou em segundo lugar, não. Quem ficou no segundo lugar foi aqui o pedido do nosso amigo Pedro do canal Bora Ficar Rico, que teve 5 likes. Se inscreva também no canal dele, @Bora Ficar Rico. Ficou em segundo lugar. Por um voto, não empatou lá com a ação da Marfrig. Coloca o seu ticker ou vota nos tickers que já existem aqui nos comentários do vídeo. Então vem comigo, vem. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise! Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações. Então, o primeiro conteúdo que eu trago para você, que é aquele conteúdo pago que eu trago do Investidor 10 Pro, é o preço justo, segundo Benjamin Graham. Se você quer que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo, ajude agora a gente bater a nossa meta de $100 para a gente começar a receber dinheiro do YouTube, que a gente já está monetizando. Sim, já estamos monetizando. Muito obrigado a todos que nos ajudaram a bater essa meta da monetização, mas agora a gente precisa ter views suficientes para a gente conseguir chegar nessa meta dos $100, que só quando bate $100 que você consegue receber. E o custo do Investidor 10 Pro é próximo de $100, diga-se de passagem. Vamos lá. O preço justo, segundo Benjamin Graham, é R$ 28,90. Como a gente sabe, a ação está com preço baixo, de apenas R$ 7,55. Ou seja, o preço justo nos dá um potencial de rentabilidade de 282,72%. Ou seja, segundo esse método, você compraria de olhos fechados, porque é um upside altíssimo. Então, se fosse de acordo com isso, você compraria de olhos fechados. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nem ação, nem fiagro. Você vai pegar esses números, essas informações que eu estou te passando, vai estudar mais e aí sim você vai decidir se compra ou não compra a MRFG3. Outro conteúdo pago que eu trago de graça para vocês aqui no site do Investidor 10 é o preço teto segundo o método de Décio Bazin. E olha que a Marfrig só distribuiu dividendos nos últimos 3 anos. Para trás ela não estava distribuindo dividendo, não. Eu não sei por quê. Provavelmente que eu estava estudando ela aqui, ela teve um período muito grande, de 5 anos mais ou menos, 5 para 6 anos só de prejuízo. Foram muitos anos de prejuízo. Então, nesse momento, ela não estava distribuindo dividendo, porque não pode distribuir dividendo com prejuízo. Mas nesses 3 últimos anos, ela distribuiu bons dividendos. Por isso, ela está com um preço teto bom, 17,01. Isso dá um potencial de rentabilidade, segundo o método de Décio Bazin, de 125,25%. Ou seja, por esses 2 métodos, você deveria sim comprar a ação MRFG3 da Marfrig. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o checklist Buy and Hold. Aqui não é da ação, na realidade, é da Marfrig, da empresa Marfrig. E ela é uma empresa 70 de 100. Como eu falei, ela já deu prejuízo. Então, como ela já deu prejuízo, esse item não fica ticado. Até porque aqui a empresa nunca deu prejuízo e ela deu prejuízo vários anos.
Não foi só um ano, foram vários anos dando prejuízo, até parar de dar prejuízo. Então, realmente, isso aqui não pode ser ticado. A dívida da empresa é menor do que o seu patrimônio? Não, não é. Por isso, não está ticado. A dívida da empresa está meio que absurda. Está 9 vezes o patrimônio dela. O líquido não é o bruto, não. O bruto é mais vezes ainda. Mas aí eu pensei assim, a empresa está se acabando. Mas eu andei olhando o histórico dela e não está, porque ela já esteve em momentos piores. Ela, na realidade, ela fez tipo uma revolução, se recuperou muito bem nos últimos anos e só agora voltou a dar prejuízo de novo. Mas por quê? Vamos falar daqui a pouquinho por quê. Vou deixar vocês no suspense. E a empresa não apresentou um bom crescimento nos lucros nos últimos 5 anos. Ela apresentou um bom crescimento nas receitas. As receitas estão crescentes nos últimos anos, mas os lucros não. A receita sim e o lucro não. E falando em receita e lucro, a gente vê exatamente isso aqui nesse gráfico. Aqui a gente vê os anos que ela deu prejuízo, olha aqui. Quase 1 bilhão de prejuízo, 897 milhões de prejuízo, 720 milhões de prejuízo, 538 milhões de prejuízo, 632 milhões de prejuízo, 445 milhões de prejuízo. E aqui começou a dar lucro. Você vê que 2013 a 2017 foi prejuízo. Depois ela deu um lucro de 2,5 bilhão. Aí depois caiu para 1,58. Subiu para 4,53. Subiu para 6,65 e caiu. Aqui está dizendo que está zero, mas eu acho que não deve ter ficado zero. Ou ficou no prejuízo um pouquinho, ou ficou no lucro um pouquinho. Aqui está colocando como zero. E aqui nem fala em 2023. Mas você observa que nesse período aqui, todo que ela estava dando prejuízo, ficou praticamente estável. As receitas, uma oscilação muito pequena, quase que estável. Mas a partir de 2017 até agora, você vê como as receitas dela estão crescendo. De 2017, a partir de 2017 até 2023, sempre crescendo as receitas. Ano a ano crescendo. Teve uma melhoria muito grande na gestão da empresa aqui para melhorar tanto assim esse comportamento das receitas. E mais um gráfico que eu gosto de trazer para vocês aqui é gráfico de lucro versus cotação da ação Marfrig. Então a gente vê que basicamente é isso que acontece com a ação. Olha aqui como ela é bonitinha. Receita tá de verde e cotação tá de marrom. E a gente vê aqui, ó, cresceu a receita, cresceu a cotação. Caiu a receita, caiu a cotação, ó. As duas seguindo próximo. Aqui houve uma abertura que o pessoal chama de boca de jacaré, mas sempre a tendência é fechar. Aí, ó, foi fechando aqui, ó. Diminuiu a distância, diminuiu, ó. Se encontraram. E esse ano aqui é como uma estivesse caminhando em cima da outra, perfeitamente. A cotação caiu muito e o lucro também. Então, aqui tá bem bonitinho. Lucro versus cotação praticamente caminhando de mãos dadas, digamos assim, da Marfrig. Passando aqui para o site do Status Invest para trazer mais informações para vocês. O valor atual da ação é R$ 7,56. Nas últimas 52 semanas ela teve uma mínima de R$ 6,14. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui no gráfico onde foi. Nas últimas 52 semanas também ela teve uma máxima de R$ 13,08, ou seja, praticamente o dobro do valor. Você vê que ela perdeu muito valor nos últimos meses. Ela está com dividend yield muito alto, mas até por causa daquela questão que eu sempre falo para vocês. Quando o valor da cotação diminui, o que acontece com o valor do dividend yield aumenta. Então foi isso que aconteceu. Se fosse o contrário, ou seja, o valor da cotação estivesse aumentado, o valor do dividend yield tinha diminuído. Se ele tivesse pelo menos mais ou menos constante, o dividend yield não estaria tão alto. Estaria, sei lá, 10, 12%, se o valor da cotação estivesse na faixa de 10 por aí. Então a questão é essa. Aqui o valor está muito alto porque perdeu muito valor na cotação em relação aos dividendos que foram distribuídos do ano passado. Esse ano não foi distribuído nenhum dividendo. Isso aqui ainda está pegando dividendos distribuídos a partir do segundo semestre do ano passado. E, como a gente está vendo aqui claramente no gráfico, houve uma grande desvalorização da ação que chegou a perder praticamente 30% do valor dela. A gente vê que a máxima dela foi aqui, no dia 17 de agosto do ano passado. Uma época que estava muito boa na bolsa e ela estava valorizada demais. Você vê que no ano passado, olha aqui, ela estava valendo nessa época em torno de R$11 e agora apenas R$7. A mínima dela foi bem aqui no dia 14 de abril. Salvo engano, 14 de abril foi mais ou menos pouco depois de sair o relatório do quarto trimestre de 2022. Como o relatório veio com prejuízo, aí o pessoal que é mais sardinha, principalmente, aí pula logo fora da barca. Não vou querer afundar aqui com esse navio, não. Vai-te embora, ação da Marfrig. Aí o cara abandona. Só que você vê que ela ganhou, desde esse momento aqui, de mínima, até o momento ela
teve uma valorização de 23%, uma valorização bem interessante. E por que teve essa valorização? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o motivo dessa valorização para vocês. Por que que cresceu esse valor tão bom de abril até o momento aqui, praticamente 2 meses depois. E agora a gente vai para mais um conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, é o modo forecast. Então, meu amigo, se você quer nos ajudar a conseguir bater aquela meta para a gente pagar o modo forecast, que quando eu paguei da última vez, se eu não me engano foi R$180, agora deve estar uns 200 e pouco. Você me ajuda com mais views e para isso você faz o quê? Você vai deixar aquele likezão, vai comentar aqui, vai deixar o seu ticker se você quiser que a gente comente no próximo vídeo, ou vai votar no ticker daquela pessoa que você quer também aquele mesmo ticker, para a gente conseguir a ter mais views, esse vídeo ser mais espalhado para mais gente no YouTube e com isso a gente conseguir bater a meta e começar a receber a monetização aqui do YouTube. Então vamos lá. O modo forecast é aquele modo onde analistas, especialistas de mercado dizem o que você deve ou não fazer com a ação. Então no total, atualmente são 11 analistas analisando a ação MRFG3 da Marfrig. E eles avaliaram recentemente, dia 10 de junho, 2 semanas atrás praticamente. Eu notei que em relação ao último vídeo que eu fiz, que foi 2 meses atrás, em abril, que tinha acabado de sair o relatório do quarto trimestre de 2022, diminuiu um analista. Eram 12 na época, agora são 11. Mas o mais interessante, que basicamente eles estão com a mesma visão, não mudou nada da visão quando saiu o relatório do quarto trimestre e agora que já saiu o relatório do primeiro trimestre de 2023, que a gente vai ver também daqui a pouquinho com mais detalhes. Então, saiu um dos analistas que disse que era para comprar forte, que meu amigo, a ação está com preço muito bom, ela vale a pena, compre logo antes que seja tarde. E 8 analistas, do mesmo jeito que no último vídeo que eu fiz, indicavam aguardar aquilo. Meu amigo, se você tem essa ação, não compre e nem venda. Se você não tem, não compre. E um tá dizendo, venda forte. Meu amigo, essa ação tá uma bomba. Se livre logo. Se livre logo. Então, na média das análises, a gente fica com um aguardar. Ou seja, segundo os analistas, você não deve nem comprar, nem deve vender. Se você tiver e se você não tiver, você não deve comprar. A gente vê que, segundo eles, o preço alvo é R$ 9,94 e como ela está a 7,56, ela está cerca de 25% abaixo do preço alvo. Então ainda tem um bom upside de crescimento. Tá aqui, 31% de upside na realidade. E o preço máximo dela é R$ 18,00, é muito alto o preço máximo dela. E está acima do preço mínimo, cerca de 25%. Ela é uma ação também, pessoal, que tem muita liquidez na bolsa. É negociada em média 74 milhões de ações da Marfrig diariamente. Vamos para mais alguns indicadores aqui da Marfrig. O dividend yield dela está 22,05%. Clicando no histórico, a gente vê que ela tinha distribuído dividendos aqui bem pouquinho em 2011, passou esse tempo todo sem distribuir. Ela teve aquele período grande, de 2013 até 2017, só no prejuízo. Não ia distribuir dividendos com prejuízo. Não faz sentido. Só distribuir nesses últimos 3 anos aqui, ó. 12,93 em 2021, 25,83 em 2022, exatamente porque aqui tinha todos os dividendos distribuídos em 2023, no final do ano. E aqui ela já está com uma queda nos dividendos, porque só pega os dividendos que foram distribuídos a partir do segundo semestre. O do primeiro semestre já saiu das contas, por isso que diminuiu. Mas na realidade, esse ano ainda não teve nenhum dividendo distribuído. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, aqui no mapa de calor do Status Invest. A gente vê que o PL dela está bom, apenas 1,46 é um preço bom. A gente viu que, segundo 2 métodos, ela tá barata. Aqui, segundo o P sobre L dela, também tá barata. O P sobre VP também está muito bom, apenas 1,06. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT também estão bons, abaixo de 10. Também dizem que a ação tá barata. A gente não vê dúvidas que a ação tá barata. Isso é uma certeza. Todos os números estão dizendo que a ação tá barata. Todos estão dizendo que a ação tá barata. Agora a gente vai para os indicadores de endividamento, estão horríveis. Esse aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, o ideal é que esteja abaixo de 1 ou até 1 no máximo. E ela tá 9,32, está 9 vezes acima. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido está horrível. E olhando o histórico dela, você vê que ela já teve períodos bem ruins também, até piores do que esse. A gente vê que em 2015 ela estava 11
a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. 2018 estava 11 também, quase 12. 2019 estava 22, meus amigos. Então a gente pode dizer que ela já está acostumada a trabalhar com a dívida líquida sobre o patrimônio líquido muito acima do normal. Na maioria dos anos ela trabalha mesmo com a dívida líquida acima do patrimônio líquido dela, ou seja, ela está acostumada a trabalhar alavancada, que a gente chama, que está bem alavancada. A dívida líquida sobre a EBITDA, o ideal é que seja de 3,5 para baixo. E você vai ver que, ó, aqui em 2016 estava 3,91, aqui estava 6,64, muito acima do ideal, que é até 3,5, aqui 7,48, e a gente vê que agora está 3,91, também acima do ideal. Mas a gente vê que ela tem um costume de trabalhar bem alavancada, do ideal que seria os 3,5 no máximo. A gente vê que ela tem uma margem líquida baixíssima, 2,44 é muito baixo. Eu acho que o ideal, ok, digamos assim, é pelo menos 10, e ela é 2,47. Isso aqui é margem líquida de varejo, de ações do varejo, às vezes é até mais baixa, mas 2,44 é muito baixo. Agora o ROI dela é espetacular, 72,53. Isso é meio estranho até. O ROI dela é muito bom. O Return on Equity, ou seja, o retorno que ela tem em relação ao patrimônio líquido dela. O KGR de receita delas, a gente viu que realmente é muito bom, porque está muito crescente, 66,67, e ela tem tipo 0 KGR de lucros, porque os lucros não estão crescendo, como a gente também viu no Investidor 10. Esse mapa do calor é muito interessante, né? Que é uma imitação lá do dividendo inteligente do AGF, só que aqui é grátis. A gente vê que ela distribui dividendos muito raramente, digamos assim, porque é uma empresa que já está há mais de 10 anos na bolsa e começou a distribuir dividendos basicamente recente. Você vê todos os dividendos distribuídos por ela aqui, muito legal. 2008, a gente vê que ela distribuiu em 2011, 2010 e depois só em 2021. Todo esse tempo sem distribuir. Em 2021 e 2022, ela distribuiu 3 vezes. Basicamente, depois do resultado do quarto trimestre do ano anterior, depois do resultado do segundo trimestre do mesmo ano e depois do resultado do terceiro trimestre do mesmo ano. Esse ano, como ela teve prejuízo nos resultados do quarto trimestre do ano anterior e do primeiro trimestre desse ano, ela não distribuiu nada ainda. Nada, zero. A gente espera que ela saia do prejuízo e distribua algum dividendo, vamos esperar no segundo trimestre de 2023 agora. Vamos ver se ela distribui. Ela anuncia e paga aqui em setembro. Isso aqui é o mês de pagamento. Aqui não é o mês de anúncio, é o mês de pagamento. Ou seja, no ano passado, em 2021, por isso que ela teve dividend yield muito altos em 2021 e 2022, porque ela distribuiu 3 vezes ao ano. Eram anos que estavam muito bons aqui para a venda de carnes, né? A empresa conseguiu esses lucros muito altos. Agora eu vou mostrar para vocês por que foi que subiu o valor da ação recentemente. Por causa desse fato relevante aqui. Eu vou fazer um resumo disso aqui, eu não vou ler tudo isso aqui não. Basicamente, esse fundo de investimento Salik, que é da Arábia Saudita, tá aqui ó, Saudi, quer comprar 250 milhões de ações da BRF. Aí você pode perguntar para mim, o que diabos a BRF tem a ver? E alguém que não sabe, o que é a BRF? BRF é a empresa que é dona das marcas Sadia e Perdigão. E ela é controlada pela Marfrig atualmente. Tanto que faz parte do balanço dela. E é por isso que a Marfrig deu prejuízo nos últimos 2 trimestres, porque a BRF, a partir do quarto trimestre de 2022, entrou no balanço, que a gente vai ver daqui a pouquinho no relatório, entrou no balanço da Marfrig. E como ela tá muito mal das pernas, a BRF, aí teve esse detalhe. Puxou o balanço da Marfrig como todo para o prejuízo. Não é por causa da Marfrig que está tendo prejuízo, é por causa da BRF. Passou a ser controlado e fazer parte do balanço contábil da Marfrig. Então, essa Salik está se comprometendo a comprar 250 milhões de ação da BRF a R$ 9,00. E ela forçou aqui no acordo que a Marfrig também faça a compra de até 250 milhões também de ações da BRF a R$ 9,00. Isso aqui é para quê? Para desalavancar, tentar tirar o prejuízo da BRF. Ou seja, são praticamente 500 milhões de ações compradas a R$ 9,00 para ajudar a BRF a sair do buraco. Então, por causa disso, as ações da BRF começaram a subir de valor. E, na trela, puxaram as ações da Marfrig também. Mas não foi só isso, não. O Conselho de Administração da Marfrig aprovou aumento de capital. Isso aqui, pessoal, é um follow-on, né? A BRF vai fazer, eu não falei, mas é um follow-on. Ou seja, uma nova emissão de ações que ela vai fazer. Normalmente, quando acontece isso, tem uma queda dos preços das ações. Normalmente, ao contrário, é uma queda. E aqui não, aqui foi bom. Aí começou a subir os valores das ações. E a Marfrig, para compensar que a Marfrig não está cheia de dinheiro, ela também anunciou um novo follow-on, que ainda não aconteceu, pessoal. Ainda não foi nem lançado no mercado, mas ela já está prevendo esse fato relevante que foi anunciado no finalzinho
do mês de maio. Nos apagados das luzes do mês de maio foi anunciado esse follow-on tanto da BRF, esse futuro follow-on da BRF e também da Marfrig, ó. Ela vai ter um follow-on de entre 240 milhões a 360 milhões a R$ 6,25, que era o preço no momento do mercado. Vai fazer um follow-on e a MMS, que é o controlador principal, que é do Marcos Antônio Molina dos Santos, o controlador principal da Marfrig, se comprometeu a comprar 240 milhões. O bichinho nem tem dinheiro, viu? Nem tem dinheiro, vai comprar 240 milhões de ações a esse preço aqui de 6,25. Ele se comprometeu a isso. Ou seja, vai investir mais de 1 bilhão, vai injetar mais de 1 bilhão de reais comprando ações da Marfrig. Isso é para quê? Para aumentar o capital, tem o objetivo de melhorar a estrutura de capital da Marfrig e reduzir a alavancagem dela. E agora a gente vai para o relatório do primeiro trimestre de 2023, que foi lançado no dia 15 de maio aqui na Bolsa. Aí ele vai falando os detalhes, né? Vamos lá. Valor de mercado, 4,3 bilhões. E a dívida da empresa é cerca de 40 bilhões, ou seja, muito maior do que o valor de mercado dela atual. Ela tem 660 milhões de ações e quer fazer aquele follow-on que a gente acabou de ver, de cerca de metade do valor de ações que ela tem na bolsa no momento. Nessa época aqui, estava custando R$ 6,56. E agora a gente já viu que está custando R$ 7,50 e pouco. Subiu R$ 1 praticamente depois dessa data aqui. Os principais destaques são o seguinte: receita líquida, 31,8 bilhões. É muito dinheiro, né? Que a Marfrig gera. E um EBITDA cai muito, né? O EBITDA ajustado dela é de 1,5 bilhão. Depois que paga as contas, e nem todas, já fica com quase não tem dinheiro. A margem EBITDA é muito baixa, 4,7%. E detalhe, ó, você vê que aqui ela não fala no lucro. Quando ela tem lucro, ela fala no lucro. Quando ela teve lucro no terceiro trimestre de 2022, mostrava aqui. No último vídeo eu mostrei isso para vocês. Eu fiz uma comparação entre o relatório do terceiro trimestre de 2022 com o de quarto trimestre. No terceiro trimestre mostrava lucro. Agora, como não tem lucro, ela simplesmente não coloca. Ela não vai destacar prejuízo, ela destaca só esses números bons. E aqui, em vez de mostrar o fluxo de caixa líquido, que é o depois que tem os pagamentos das contas, ela mostra o fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional está positivo, em 673 milhões. Mas o normal é mostrar o fluxo de caixa líquido, que aí é que mostra se a empresa tem ou não tem dinheiro no caixa. E ela não mostra aqui. Ela mostra o caixa operacional. A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes dos outros números. Vamos lá. E aqui tem uma mensagem da administração. Ó, quem é o presidente do Conselho de Administração? Marcos Antônio Molina dos Santos. Ou seja, o controlador da empresa. Detém a maior quantidade de ações. Ele tem, via a empresa dele, essa MMS Participações, e tem as como fosse pessoais dele. E parece que tem a esposa dele também tem. Ou seja, eles são donos de tipo metade ou mais da metade das ações da Marfrig existente. Aqui a gente vê o resultado consolidado. Isso é que é interessante para a gente ver. Olha aqui. Primeiro trimestre de 2023, 634 milhões de prejuízo. Isso exatamente por causa da BRF. Aí tá aqui, 634 milhões no primeiro trimestre de 2023. Desse relatório que a gente está vendo de maio de 2023. No quarto trimestre de 2022, teve prejuízo de 628 milhões. Quando não tinha a BRF, aqui, primeiro trimestre de 2022, teve um lucro de 109 milhões. O lucro dela também não é nada espetacular. Ela gera muita receita, mas quando tira as despesas, o lucro cai muito. Mas mesmo assim, 109 milhões de lucro no ano passado, aqui quando não tinha BRF. Entrou a BRF, ó, no quarto trimestre, nos balanços da empresa, já ficou negativo o prejuízo, 628 milhões, e piorou um pouquinho agora no primeiro trimestre para 634 milhões. Aí você vê como a dívida está gigante, exatamente por causa da BRF também, puxando os números para baixo. A gente vê que a dívida dela está atualmente 40 bilhões 223 milhões. Estava no quarto trimestre 38 bilhões 680 milhões, que é depois da BRF, e quando era só a Marfrig era 21 bilhões, ou seja, praticamente a dívida dobrou de valor depois que entrou a BRF nas contas. E a gente vê também a questão da dívida líquida sobre o EBITDA, que é aquele número que eu disse que o ideal é que seja abaixo de 3,5, aqui está mostrando 3,50, está no limite do ideal. 3,50 no primeiro trimestre de 2023 e estava 3 no quarto trimestre de 2022. Piorou.
a dívida líquida sobre o EBITDA. Só que antes da BRF, aqui em primeiro trimestre de 2022, era apenas 1,36, ou seja, estava muito ok. Mas agora a gente já viu que não está mais. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. E também, se você quiser que a gente analise uma ação para você, coloque o tique aqui ou volte no tique que outra pessoa colocou aqui. É isso aí. Valeu. Até a próxima e...